Embora a DreamWorks Animation não fosse uma empresa iniciante no início dos anos 2000, já tendo produzido filmes conhecidos como Formiguinhas, O Príncipe do Egito e O Caminho para Eldorado, foi somente em 2001, com o lançamento avassalador de Shrek, que a produtora fincou seu lugar no mapa mundial. Conseguindo a façanha de desbancar a favorita Disney na premiação do Oscar e angariando quase 500 milhões de dólares em bilheteria, a história do Ogro Verde e Rabugento, em meio a diversos contos de fadas famosos, conquistou milhares de fãs ao redor do mundo. Não apenas pelo público infantil, mas também do adulto, com humor ácido, satírico e de duplo sentido que somente as demografias mais maduras conseguiam captar. Baseado no livro infantil ilustrado do autor William Steig, o filme narra a história de Shrek, um ogro que mora sozinho em um pântano, afugentando humanos e qualquer outro ser vivo que venha atrapalhar o seu sossego. Porém, quando o desprezível Lord Farquaad começa a expulsar de seu reino diversas criaturas de contos de fada, as mesmas passam a se refugiar no lar do protagonista, incluindo um burro de personalidade extremamente falante. Vendo que a única chance de recuperar sua vida era encontrando outro lugar para as criaturas mágicas habitarem, Shrek e o burro rumam para Duloc, lar do Lord Farquaad, para pedir sua intervenção. Ao chegarem, Shrek e o Lord entram em um acordo. Se o ogro salvar a princesa Fiona, mantida presa por um dragão no quarto mais alto da torre mais alta, o Lord, enfim, poderá se casar e se tornar rei, enquanto Shrek terá seu pântano de volta. O resgate, apesar dos contratempos, acaba sendo bem sucedido, e durante a viagem de volta para Duloc, a relação entre o burro, Shrek e a princesa Fiona se torna cada vez mais forte, com estes últimos se apaixonando e Shrek questionando os motivos de sua missão, enquanto Fiona esconde de todos o segredo de sua maldição. Por se tratar de um filme de animação, a comédia e o romance ganham destaque ao longo da obra. No caso do primeiro, o filme traz um humor observacional e satírico, analisando as principais incongruências dos contos de fadas mais famosos e desconstruindo seu cânone em prol das piadas. Um dos principais exemplos disso é o personagem Pinóquio, que no conto, principalmente na versão da Disney, tinha na questão de seu nariz crescer como uma representação do método de psicologia infantil através do medo, onde ao contar mentiras haveriam grandes consequências, o que por analogia seria o mesmo que ser castigado por desobedecer os adultos. Já em Shrek, a condição do personagem é voltada principalmente para o humor, sendo ainda mais em sua sequência. Porém, ainda no primeiro filme, já temos como exemplo dessa desconstrução dos contos de fada a aparição de Gepeto, seu criador, que ao invés da figura paterna conhecida da história, aqui se mostra um mercantilista insensível, que vende sua própria criação por uns míseros trocados. Já no lado do romance, a obra traz uma visão revisionista sobre a história da princesa, que ao invés de ser a mulher indefesa e de bons modos, como Branca de Neve e Cinderela, temos em Fiona uma jovem com grande habilidade em combate e de modos pouco ortodoxos. Da mesma forma, ocorre uma mudança de abordagem na figura do príncipe encantado, tanto através de Shrek, um ogro rabugento e irônico, quanto do Lord Farquaad, um homem de arrogância inversamente proporcional à sua estatura. Esses elementos, somado ao carisma de personagens icônicos, como o burro, transformaram a aposta da DreamWorks em um dos maiores sucessos de 2001, e como consequência, em uma franquia milionária que rendeu mais 4 continuações, além de filmes e séries de TV derivadas, mas que também acabaram esgotando suas ideias ao longo da superexploração do universo, que deve passar por um reboot em breve. No entanto, para além das piadas ambíguas, personagens carismáticos e desconstrução dos contos de fada, um dos aspectos que torna o primeiro Shrek tão único está no retrato bem-humorado, mas sem deixar de lado um pouco de seriedade, de um problema generalizado entre os seres humanos, a cultura do preconceito. A começar pelo protagonista, inicialmente o vemos como um indivíduo antissocial, grosseiro, e sua fama o precede devido à sua condição como ogro, o que faz todos ao redor, quase que automaticamente, o associarem à figura de um monstro. De fato, o personagem não nos dá motivo para gostarmos dele, apresentando uma personalidade inicialmente egoísta e antipática. Porém, à medida em que a jornada se inicia e a tagarelice insistente do burro começa a adentrar por lados mais ocultos do protagonista, Shrek passa a revelar os motivos para agir dessa forma. Não se trata apenas de traços de personalidade, mas de um mecanismo de defesa diante de julgamentos prévios e da rejeição das pessoas ao seu redor. Por ser visto como um ser feio, agressivo e maligno, mesmo sem ter dado motivos para os outros pensarem dessa forma, Shrek enxergou no isolamento a chance de escapar das críticas e dos olhares punitivos. Estes, frutos de uma tendência bastante humana de julgar outras pessoas antes de as conhecerem de fato, como o próprio protagonista desabafa em determinado momento. Essa observação é apresentada de maneira mais brilhante no momento em que Shrek faz uma analogia de si mesmo com as cebolas. Assim como elas, o ogro possui camadas, ou seja, muito mais a oferecer além de sua parte mais externa. Infelizmente, nem todos estão dispostos a conhecerem uns aos outros de maneira mais significativa, preferindo se agarrar a conceitos preconcebidos e em sua maioria injustos. Tal questão não se resume ao protagonista. No caso do burro, inicialmente o vemos como um alívio cômico tagarela, irritante e que tem mais chance de atrapalhar a missão do Shrek do que de ajudá-lo. Porém, mesmo com sua personalidade entrando em choque por diversas vezes com o ogro, o burro foi o primeiro a buscar conhecê-lo mais a fundo, reconhecendo suas qualidades e até mesmo repreendendo diante de seus erros, como um amigo de verdade o faria. Além dele, a princesa Fiona é outro exemplo de desconstrução em prol da mensagem da obra.
Como já mencionado, a personagem mantém a beleza e a caracterização das princesas de contos de fada, mas apresentando condutas incomuns, como arrotar na frente de todos durante uma refeição e ser capaz de enfrentar em combate vários homens de uma vez só, sem nem mesmo precisar ser resgatada por um príncipe encantado. Dessa forma, a personagem não apenas foge do clichê do interesse amoroso, como representa uma quebra de padrões para personagens femininas, que além de não serem indefesas, podem agir de maneira pouco convencionais, sem perder a sua feminilidade. Junto a isso, a personagem que também tem o dilema em segredo de se transformar em uma ogra na lua cheia, simpatiza com Shrek e até se apaixona por ele, independentemente de sua aparência ou origem, pois foi conquistada pelas virtudes que o protagonista tinha a oferecer, mas poucos eram capazes de reconhecer. Em contraponto ao trio principal, temos a figura do Lord Farquaad. Além de sua baixa estatura, por si só ser mais um traço do humor satírico do filme, vemos que por trás da cordialidade, do status e de seus jeitos refinados, existe um homem desprezível, perverso e ambicioso, que mesmo sendo vítima de uma condição física que o tornava motivo de piada, não foi capaz de se tornar empático a outras pessoas na mesma situação, tentando ao invés disso, assumir constantemente uma posição de superioridade, diminuindo os outros no processo, e no caso das criaturas dos contos de fada, até mesmo as torturando e assassinando. No entanto, o antagonista tem seu trágico e merecido encerramento sendo devorado pelo dragão durante o casamento. Após isso, Fiona enfim revela sua verdadeira natureza para Shrek, que apesar de surpreso, a acolhe, da mesma forma que esta havia feito com ele em seus momentos durante a jornada. Mesmo com Fiona decepcionada pela sua aparência, Shrek a aceita pelo que ela é, não a figura da princesa de contos de fada que tentaram internalizar por toda a sua vida, mas sim da garota divertida, despojada e que conseguia reconhecer as qualidades dos outros para além da mera aparência. Sendo um dos principais contos de fadas modernos dessa geração, Shrek conseguiu conquistar o público e a crítica com suas piadas afiadas, personagens icônicos, situações divertidas e uma qualidade de animação feita por computação gráfica que antes só havia sido presenciada pelos trabalhos da gigante Pixar. Trata-se de um filme que brinca com as principais convenções dos contos de fada, mas sem se perder no meio de tantas referências à cultura pop, ao mesmo tempo em que também deixa espaço para homenagear aquilo que o gênero trouxe de melhor, incluindo suas lições de moral mais valiosas. Dentre elas, o filme destaca a importância de se evitar julgamentos prévios acerca de outras pessoas, seja por questões de origem, orientação sexual, dentre outros. Infelizmente, essa prática segue bastante corriqueira e acaba sendo motivo para comportamentos que insistem em nos separar, quando agora, mais do que nunca, deveríamos nos manter mais unidos. Felizmente ainda temos no cinema obras como essa singela animação, que através da figura de um ogro que só queria viver em paz no seu pântano, foi forçado a passar pela maior aventura de sua vida, mas que aprendeu no processo a reconhecer suas próprias virtudes e as de outrem. Ao final, a principal lição deixada por Shrek é que todos nós, assim como as cebolas, possuímos camadas que vão muito além do que nos permitimos externalizar. Afinal, sendo príncipes, princesas ou mesmo ogros, todos temos direito a um final feliz. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.